Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Estamos estudando o Espiritismo, consequências decorrentes do Espiritismo, no livro O que é o Espiritismo, publicado por Allan Kardec para nos oferecer o entendimento mais exato da doutrina espírita. E a tradução é de José Herculano Pires, LAC Editora. Está no capítulo 2. Como sempre, considero sempre essa tradução a melhor para estudar e entender a doutrina espírita. Vamos ao nosso estudo logo após a nossa vinheta. Para que serve o estudo do Espiritismo? Pergunta Allan Kardec, logo no início desse capítulo. Para que serve o estudo do Espiritismo? Kardec mesmo responde dizendo: evidencia-se a existência do mundo espiritual constituído pelas almas dos que viveram. Disso resulta a prova da existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. Aí está a prova que o Espiritismo dá a todos nós, da existência do mundo espiritual, que é o quê? Constituído pelas almas dos que viveram aqui na Terra ou em outros mundos. Disso mostra, aí prova a existência e a sobrevivência ao corpo. O espírito sobrevive após a morte do corpo, a sua permanência, a sua existência no mundo espiritual. O espírito jamais morre, viveremos por toda a eternidade. Isso a doutrina espírita nos ensina. Mais adiante, diz ainda Kardec, as almas que se manifestam revelam sua felicidade ou seus sofrimentos, segundo o modo como empregaram a vida terrena. Disto resulta a prova das penas e recompensas futuras. Aí está mais uma consequência decorrente do Espiritismo. As almas se manifestam através dos médiuns, nas reuniões mediúnicas, ou até mesmo em algumas residências, esses espíritos se revelam, mostrando a sua felicidade no mundo espiritual ou os seus sofrimentos, segundo o modo como empregaram a vida terrena, onde nós encontramos o relato desses espíritos de todas as categorias, desde os espíritos mais inferiores aos espíritos mais felizes, é no livro O Céu e o Inferno, que Kardec publicou com várias mensagens com a categoria desses espíritos endurecidos, espíritos que não são nem bons nem maus, espíritos que são ainda, espíritos vaidosos, orgulhosos, e espíritos felizes que habitam o mundo espiritual. E eles trazem nessas mensagens os seus relatos da sua permanência no mundo espiritual. A consequência é o quê? É o modo como empregaram os seus atos, os seus hábitos, as suas atitudes na vida terrena. Eles mostram isso a todos nós. Ali está a prova evidente da felicidade desses espíritos pelo bem praticado e pelo mal que fizeram aos seus semelhantes e sofrem por isso, muitas das vezes. E Kardec complementa dizendo: disto resulta a prova das penas e recompensas futuras. O movimento espírita, grande parte do movimento espírita, renega hoje em dia as penas e recompensas futuras. Ou melhor, eles só aceitam as recompensas futuras. Porque quando você fala, explica, apresenta um estudo dizendo que existem essas penas, existe a justiça divina, e Deus aplica a sua justiça, não só aqui na Terra, como no mundo espiritual, eles repelem, eles negam completamente, dizendo que Deus é amor, Deus não castiga. Isso eu já ouvi várias vezes, várias pessoas refutaram diante de mim esses argumentos que a doutrina espírita ensina e os espíritos trouxeram essas orientações a todos nós. E as almas se manifestam, os espíritos se manifestam mostrando a sua recompensa
a sua felicidade pelos atos que praticaram diante dos seus semelhantes e dos sofrimentos que passam no mundo espiritual. E o movimento espírita renega essas penas. Diz que Deus é amor e ele não castiga. E nós temos aqui uma passagem no Livro dos Espíritos, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Está no quarto livro e é uma mensagem que eu trago de Paulo de Tarso. Há um capítulo no Livro dos Espíritos falando sobre as penas e gozos futuros. Mas parece que o movimento espírita passou por esse capítulo e não olhou com atenção. E o título da mensagem é: qual é o castigo? Qual é a pena? Qual é o sofrimento? E Paulo de Tarso traz as seguintes explicações a todos nós. Consequência natural decorrente desse falso impulso, ou seja, desse mal praticado, dessas atitudes incoerentes, desses vícios, do orgulho, da vaidade, das mazelas. É esse falso impulso que muitas das vezes o espírito toma, age, pratica no seu dia a dia. Então, Paulo de Tarso diz: a consequência natural desse falso impulso, uma quantidade de dores necessárias para fazê-lo aborrecer-se de sua deformação, pela prova do sofrimento. É para chamar a atenção daquele espírito que pratica o mal, que tem essas mazelas, para ele despertar dessas atitudes. E como ele desperta? Pela prova do sofrimento. Vai fazer com que ele se aborreça, que ele saia daquela situação de sofrimento e modifique a sua vida. Que ele seja feliz, que ele tenha bem-estar. Então, a consequência natural é o quê? Uma quantidade de dores necessárias para fazê-lo aborrecer-se de sua deformação, pela prova do sofrimento. E prossegue Paulo de Tarso dizendo: o castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a voltar-se sobre si mesma, a retornar ao caminho da salvação. Qual é o caminho da salvação? A prática da lei de Deus. Amar a Deus, amar o próximo e esquecer as ofensas. É fazer o bem, é praticar a caridade, praticar a fraternidade. É esse o caminho da salvação. É isso que as almas, que os espíritos que viveram aqui na Terra nos ensinam. Para se viver feliz no mundo espiritual, é preciso praticar o bem, a caridade e o amor. E prossegue Paulo de Tarso: o objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, redenção. A palavra castigo, ela é oriunda do termo casto, tornar-se casto. É fazer com que o espírito se torne alguém melhor, alguém bom, justo, caridoso, amoroso. Isso é ser casto, isso é ser puro. O objetivo do castigo não é senão a reabilitação, a redenção. E prossegue Paulo de Tarso: querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Está aí no Livro dos Espíritos, meus amigos, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, quarto livro, a mensagem de Paulo de Tarso. O aguilhão é uma agulha muito grande. E quando espeta uma agulha muito grande na gente, o que acontece, gente? Dói, não é verdade? Não é assim? Então, Paulo de Tarso, ele diz: o castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a voltar-se sobre si mesma, a retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção, ou seja, tornar-se melhor, tornar-se um espírito bondoso, amoroso, caridoso, honesto, sincero, justo, ser uma criatura de caráter,
Esse é o objetivo do castigo. É uma quantidade de dores para que o espírito desperte a retomar, perdão, o caminho do bem, que é o caminho que nos dá a felicidade. E muitos espíritos que ainda convivem conosco aqui na Terra, e ainda pelos nossos hábitos, as nossas atitudes, que nós tomamos muitas das vezes ferindo os nossos semelhantes. Terá que ser reparado esse mal cometido. Então, o aguilhão, o castigo, é esse. Deus aplica a sua justiça àquele que ainda não aprendeu a seguir a sua lei, que é a lei de amor, de caridade. Meus amigos, ficamos por aqui. O canal Caminho Espírita apresenta a todos vocês o estudo do Espiritismo. Estudamos hoje um pequeno trecho, consequências decorrentes do Espiritismo. Voltaremos numa próxima oportunidade, trazendo mais orientações apresentadas por Allan Kardec nos ensinos oferecidos pelos espíritos superiores para que nós possamos nos tornar homem de bem e, assim, termos a chave do céu. Chave que vai permitir a todos nós adentrar a um mundo mais feliz. A todos, muita paz.